Neste final de dia, quero saudar os que se encontram aqui na sala, no ICCM, e também todos os que se encontram nas suas casas, vendo e ouvindo esta reunião, e dizia que quero saudá-los com a paz do Senhor. Uma pequena mensagem quero compartilhar convosco. Não quero alongar muito, simplesmente há algo que me inquieta, que me traz inquietação ao coração e quero compartilhá-lo convosco porque penso que é apropriado. Coisas que sucedem na prática nas nossas vidas, na tua, na minha, e penso que é importante falar sobre elas à luz da Palavra de Deus. Há estações na vida nas quais passamos por situações que há um tempo atrás nós diríamos que seriam inimagináveis. Se há uns tempos atrás alguém me dissesse que algo deste calibre poderia acontecer, a mim ou à minha família, eu teria dito, não digas essas coisas porque isso é uma brincadeira de mau gosto. Mas o que é certo é que essas coisas acontecem, podem acontecer a mim, podem acontecer a ti, à tua família, não estamos isentos disso. E abrindo as nossas Bíblias, no segundo livro de Reis, no capítulo 20, podemos ver um pouco a história do rei Ezequias. E sabemos que o rei Ezequias fez tudo aquilo que era correto aos olhos de Deus. Foi um rei, ao contrário de muitos outros, que mudou muitos paradigmas entre o povo. Fez muitas coisas certas e corretas. Mas teve uma surpresa. No 14º ano do seu reinado, foi visitado pelo profeta. E o profeta disse-lhe pura e simplesmente: ordena as tuas coisas, porque o teu fim está próximo. E Ezequias, ao ouvir isto, quebrantou completamente. Diz a palavra de Deus que Ezequias chorou muito, quebrantado, e também que quando o profeta, depois de ver isto e caminhando para a saída do palácio, recebeu a voz de Deus para lhe dizer que voltasse para trás para trazer uma nova mensagem ao rei Ezequias. O profeta acercou-se ao rei e disse-lhe exatamente aquilo que Deus tinha dito. Eu ouvi a tua oração, eu compadeci-me do teu gesto e por isso, e porque tu és servo e porque tu tens feito as coisas como a mim me apraz, acrescentarei 15 anos de vida a ti e cuidarei desta cidade pelo mesmo tempo. Sabemos que o rei Ezequias chorou, sabemos que ele estava quebrantadíssimo e tantas vezes isso acontece connosco. Tantas vezes que nós oramos, nós jejuamos, nós suplicamos, muitas vezes exigimos de Deus uma resposta, muitas vezes usamos incorretamente a palavra que foi escrita pelo próprio punho de Deus para pedir-lhe a Ele que faça coisas em nosso proveito, como se Deus tivesse a obrigação de as fazer, simplesmente porque nós estamos a pedir. E eu queria deixar aqui também uma pergunta. E se Deus não cura? E se Deus não sana? E se Deus, por uma razão que Ele saberá, que nós não sabemos, porque as coisas dele estão tão altas que nós nunca poderemos chegar lá, que os seus caminhos são tão imensos, que nós nunca poderemos vislumbrar sequer o começo do caminho. E se Ele não cura? E se depois de tudo aquilo que nós fazemos em prol de uma resposta positiva da parte de Deus, para que haja sanidade, se Ele resolve que essa oração, essa intenção do nosso coração não tem uma resposta positiva? Seguramente que nos entristecemos, mas cairemos do alto da nossa fé, vamos sentir-nos sós e abandonados por Deus, esquecendo-nos tantas vezes que Deus nos disse: estarei convosco até ao final dos tempos, até à consumação dos séculos. Esquecendo-nos que o Senhor, antes de partir, disse: enviar-vos-ei aquele que estará convosco até ao fim e que vos consolará. Não vos deixarei órfãos.
Esquecemos-nos tantas vezes, no meio da nossa aflição, no meio da nossa vontade de querer ver a mão de Deus sobre uma determinada situação. Muitas vezes, incluso, dizemos: Senhor, não queremos ver simplesmente a Tua mão, queremos testemunhar da Tua glória, porque Tu fizeste isto. Mas a resposta continua a ser a mesma. E pensamos que Deus tem ouvidos de mercador. Esquecemos-nos que Deus tem o braço estendido e que os seus ouvidos não estão tapados ao clamor do seu povo. E são exatamente estes os momentos em que nos confrontamos com a realidade da nossa fé. Pelo facto de Deus não ter atendido à nossa oração, recusamos tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas ao longo de tantos e tantos anos, porque Ele não aceitou ou não quis fazer exatamente aquilo que nós lhe pedimos. Deitamos a perder toda uma caminhada feita com Ele em peregrinação todos estes anos, em que vimos a Sua mão a atuar dia tras dia, em que vimos a Sua fidelidade a fazer obra, em que vimos a sua misericórdia a renovar-se dia tras dia nas nossas vidas e nas vidas daqueles que nos rodeiam, e em que vimos claramente a Sua glória a tocar-nos a cada dia, e em que fomos usados por Deus para fazer tanta coisa, não porque trabalhemos para Ele, porque não queremos trabalhar com Ele, queremos trabalhar com Ele. Queremos estar com Ele na obra, porque para Deus não trabalhamos, trabalhamos com Ele apenas, porque Ele nos dá essa honra, esse privilégio de podermos ser chamados seus filhos e colaborar com Ele no trabalho que Ele quer que seja feito. Dizia que estes são os momentos em que a realidade da nossa fé é posta à prova. E não somente a nossa fé, mas, consequentemente, a aceitação ou não aceitação da vontade de Deus na nossa vida. E, no fundo, parece que voltamos à palavra do oleiro e do barro. Será que o barro pode dizer ao oleiro o que ele tem que fazer com o barro que tem nas mãos? Será que a criatura, aquele que é formado das mãos do Criador, dizer ao oleiro que eu quero ser feito de uma determinada maneira, quero ter uma determinada cor, essa forma tem que ser exatamente como eu a quero? Ou não será mais sensato deixar tudo isso nas mãos do oleiro para que ele fabrique a peça perfeita, conforme o seu bom entendimento para assim o fazer? No jardim de Getsemane, o Senhor viu-se confrontado com uma situação terrível. O Senhor viu o que estava para vir. Ele sabia o que estava para vir. E ensina-nos a palavra de Deus que as suas lágrimas eram sangue. E nesse momento de tremenda angústia, o Senhor, enquanto homem, pediu ao Pai: afasta de mim este cálice. Não me deixes provar aquilo que está destinado para que eu passe. Pai, faz as coisas de outra maneira, de forma a que eu não tenha que sofrer o que vou sofrer naquela cruz e no caminho até ela. Mas o mesmo Jesus, Deus, acabou este pedido com uma frase dizendo: mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Estamos a falar da aceitação da realidade da nossa fé e da aceitação da vontade de Deus na nossa vida. O Senhor aceitou plenamente a vontade do Pai e cumpriu até ao fim. Lembro-me que estava servindo ao Senhor no Burkina Faso. Estava no setor 17 da capital do Agadougou com a minha esposa e veio-nos bater ao portão um velhinho, muito velhinho, com um bebê ao colo. Um bebê muito, muito, muito pequenininho. E esse velhinho explicou-nos que já tinha bastantes filhos, que aquele era o último que tinha nascido, mas que ele já não tinha forças para trabalhar. E já tinha que cuidar de muita gente lá em casa, que não podia de maneira nenhuma cuidar também daquele pequenininho. E pediu-nos e rogou-nos que nós aceitássemos aquele bebê
para que pudéssemos levantá-lo, criá-lo de uma maneira sã, de uma maneira saudável e seguramente levantá-lo para a glória de Deus, para que ele fosse ensinado a caminhar de acordo com os preceitos que Deus tem para as nossas vidas. Acontece que o bebê era muito fraquinho. O bebê já vinha bastante doente. E passado 2 semanas o bebê faleceu. Ora, nós, como temos sempre que fazer, contatamos este senhor, não apenas para lhe dar a notícia, mas para que ele tratasse de tudo aquilo que era necessário para fazer o funeral ao bebê. E quando o senhor veio, inquieto porque previa uma má notícia, quando o velhinho apareceu e nós lhe dissemos o que se passava, eu fiquei espantado. Fiquei espantado e foi uma atitude, a atitude dele edificou-me imenso. Porque ele não esteve com arangas teológicas, ele não esteve com explicações filosóficas. Ele simplesmente, depois de nos ouvir em silêncio, ele abriu a boca e disse: Deus dá e Deus tira. Nada mais. Ele aceitou o facto que o bebê tivesse morrido como a vontade de Deus. A vontade que é boa, é agradável e é perfeita. E por aí ficou a coisa. Mas para mim foi de tremendo ensinamento. Porque normalmente somos dados a devaneios, somos dados a muitos esquemas, a muitas explicações filosóficas, a entrar em ramos teológicos que não nos dizem respeito, e fazemos tudo menos aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas. Independentemente de que Ele tenha aceitado a nossa oração ou não, é a sua vontade, não é a nossa. E quando sabemos que a sua vontade é boa, agradável e perfeita, então por que não? É claro que nos causa dano, é claro que nos causa dor. O anormal seria que não o fizesse. É claro que no meio de todo este processo temos dúvidas. É claro que aqui no meio temos questões. E irmão, deixa-me dizer-te que nestas questões também aperfeiçoamos a nossa fé. Nestas dúvidas fortalecemos a nossa fé. Mas no fundo aceitamos e temos que aceitar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos a Jesus como exemplo, como nosso exemplo para tudo. E eu gostaria que abrisseis as vossas Bíblias em Filipenses no capítulo 2, os versículos 5 a 8. E diz a palavra de Deus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Jesus é nosso exemplo em todas as coisas. E não há mal, antes pelo contrário, em nos humilharmos diante de Deus. Porque quando aceitamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, estamos a humilhar-nos diante da sua soberania. Estamos a humilhar-nos diante do Deus que é Rei, que é Criador, que é Senhor de todas as coisas. Assim como Jesus Cristo o fez. Aceitou a vontade do Pai e foi até ao fim com ela. Irmãos, que nada façamos para entristecer aquele que é o nosso Criador. Mas se o nosso Criador nos fez desta forma tão bela, se o nosso Criador nos proporciona vida a cada dia, se a cada dia podemos ver a glória de Deus nas nossas e nas vidas daqueles que estão à nossa volta, alegremos-nos com isso. E se porventura, no meio do nosso clamor, no meio da nossa oração, essa petição não for correspondida, pois continuamos a agradecer a Deus por todas as coisas. Porque Ele saberá o porquê.
E algum dia, se for da sua vontade, nós receberemos a revelação de porque é que isso aconteceu assim. Mas até lá, continuamos a agradecer a Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade, por todas as coisas boas que Ele fez, faz e fará em nós e através de nós. Que o Senhor os abençoe.